Os quatro encontros. Segundo relatos antigos, vivia ele, na maior parte do tempo, enclausurado no palácio real, protegido pelo desejo do pai de que não conhecesse os sofrimentos do mundo. Em 4 ocasiões, porém, conseguiu sair do palácio em companhia do cocheiro de sua biga. Deixando o palácio pelo portão leste, no que deveria ser uma excursão agradável, viu um ancião. Emergindo pelo portão sul, noutra ocasião, deparou um homem doente, e quando usou o portão oeste, deu de frente com um cadáver. Finalmente, escolhendo o portão norte, observou passar um homem que escolhera a vida religiosa. Profundamente comovido, resolveu abandonar o lar e adotar o mesmo tipo de vida. Essa historieta, com sua elegante simetria, difere em natureza, evidentemente, do que chamaríamos de relato histórico objetivo de fatos. Mas ainda assim serve para resumir de forma simbólica o processo através do qual ele foi levado a renunciar ao mundo. É também importante porque focaliza a atenção no que é o ponto de partida fundamental da religião budista, a questão do sofrimento humano. Jovem, sensível e de pendor filosófico, ele indubitavelmente pensou na essência da vida e procurou, utilizando seu agudo e perquiridor intelecto, encontrar respostas para as perguntas que lhe povoavam a mente no tocante ao sofrimento. E podemos, com boa razão, inferir de seus ensinamentos posteriores, que o preocupavam especialmente os problemas do nascimento, velhice, doença e morte. Sofrimento esses inevitavelmente ligados à própria essência do homem. A força que o impeliu a adotar a vida religiosa e que na verdade tornou-se o ponto de partida de toda a religião budista, foi o desejo ardente de encontrar algum meio de transcender os sofrimentos inerentes à vida humana. O que é o homem? O que é a vida? Tais foram as questões de que Shakyamuni se propôs. E desde que o homem e a vida humana são, em última análise, apenas parte da misteriosa força vital, que, um momento após outro, lateja em todo o mundo, ele passou a indagar-se sobre a natureza da própria força vital. Justamente porque se dedica a questões fundamentais como vida e existência, é que o budismo pôde continuar a florescer ao longo dos séculos e continuar brilhando com uma luz tão forte como na época de sua concepção. A parte do desejo de encontrar uma solução para o problema do sofrimento humano, sugeriu-se que ele foi também fortemente influenciado por seu temperamento introspectivo e pela infausta situação social e política enfrentada pelos membros da tribo Shakya na decisão de ingressar na vida religiosa. Mas embora não haja dúvida de que sofreu com o destino que parecia reservado a seu povo, isto não significa que o único caminho que lhe estava aberto fosse o de tornar-se asceta religioso, uma vez que era o herdeiro evidente do trono. Uma solução lógica para ele teria sido formar um exército e contestar o poder dos vizinhos. Mas ele resolveu não tomar esse caminho. Eu gostaria de pensar que ele instintivamente rejeitou-o por causa de sua natureza profundamente humanitária. Os jovens da Índia, no tempo de Shakyamuni, em especial os que pertenciam a famílias nobres e poderosas, alimentavam em geral 2 ideais. O primeiro, tornar-se um Chakravarti Raja, ou rei que aciona a roda.
um grande líder que levaria seu povo a uma posição de supremacia no mundo temporal. O outro, tornar-se um Buda, um sábio iluminado, que serviria como mestre espiritual dos homens de sua época. Podemos dizer que Shakyamuni, com inteira consciência do que fazia, escolheu o último ideal. Embora vivesse no luxo do palácio real, o que via quando lançava os olhos para além dos portões eram as lutas e sofrimentos diários dos homens e mulheres comuns da tribo Shakya. Os que o cercavam faziam o possível para lhe esconder as vistas desagradáveis, mas quanto mais tentavam protegê-lo da realidade, mais resoluto e interessado se tornava o sensível jovem em sua determinação de enfrentá-la. A lenda das 4 excursões feitas fora dos portões do palácio mostra de forma simbólica como funcionava sua mente naquela época. Uma vez que sabia que a força militar não pode jamais trazer solução duradoura para o problema do sofrimento humano, não tentou ajudar o seu povo recorrendo às armas. Tomou, em vez disso, uma estrada que esperava que no devido tempo fosse levá-lo à sabedoria. Em vez de tornar-se um rei e a exercer poder político no mundo temporal, resolveu ser um filósofo rei no reino metafísico. Em vez de procurar obter um momento passageiro de glória para seu povo num mundo sempre imutável do poder político, resolveu contemplá-lo com uma alegria que é eterna e imutável, baseada nos elementos essenciais da verdade. Embora houvesse claramente renunciado a qualquer reivindicação relacionada ao mando real no mundo temporal, seus discípulos, em épocas posteriores do que dão testemunho as Escrituras, não obstante, o honravam a miúde com o título de Chakravarti Raja, ou monarca ideal. Alegam alguns estudiosos que o fato de esse título, inicialmente apropriado apenas a um líder político ou social, ter sido aplicado a um líder no reino espiritual, constitui indicação de que Shakyamuni e seus discípulos sofriam de uma espécie de complexo de inferioridade política e desejavam dar a impressão de sucesso mundano. Essa alegação, não obstante, parece-me extremamente duvidosa. Era comum aos primeiros budistas aproveitar conceitos e termos comuns no brahmanismo e adaptá-los para seu próprio uso. Ao adotarem o termo Chakravarti Raja e aplicá-lo ao Buda, eles tiveram a intenção, acredito, de simplesmente enfatizar a validade universal dos ensinamentos de Shakyamuni. No tocante à sua decisão de deixar o lar e ingressar na vida religiosa, cabe lembrar que na Índia Antiga, um passo dessa ordem nunca implicou atitude de pessimismo ou desespero. Hoje, quando o indivíduo escolhe a vida religiosa, pensa-se a miúde que ele deixa o mundo comum e ingressa no mundo à parte. Essa situação, porém, não se aplicava à Índia Antiga, onde era velha e forte a tradição do ascetismo e busca espiritual. Em sua época, era muito comum que homens de inclinações intelectuais abandonassem o lar, penetrassem nas florestas e procurassem descobrir a verdade da existência humana. Muito longe de ser considerado excêntrico, esse curso de ação era julgado quase como parte normal da vida do indivíduo neste mundo. A única diferença no seu caso foi que ele iniciou essa fase muito cedo na vida. Isso teria acontecido, acho, porque sua ânsia para descobrir a verdade era muito mais forte do que a de outros homens. Ele não seguia meramente o costume do tempo, mas obedecia a forças que brotavam dos recessos mais profundos de seu ser.
A vida ascética, conforme vimos, era vista como um meio pelo qual a pessoa podia dedicar-se a interesses filosóficos e tentar descobrir as verdades fundamentais da existência humana. Ao ingressar em tal vida, o indivíduo naturalmente se separava da estrutura comum da sociedade e da cultura. Em certo sentido, repudiava ali os valores, mas o fazia para fins de reflexão, de modo a poder descobrir novos ideais e valores. E em seguida, voltando mais uma vez à estrutura convencional da sociedade, ensinar e conduzir os homens nela existentes a partir do ponto de vista de uma dimensão nova e mais alta. Esse é o motivo porque o budismo, a religião fundada por Shakyamuni, nunca se alienou nem se afastou da sociedade e da época em que existiu. Sempre se mostrou consciente da necessidade de descobrir, através de algum enfoque filosófico diferente, uma solução fundamental para os problemas da sociedade e dos tempos em que funcionou.